Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou fazer aqui com vocês uma crítica, né? Uma resenha também, dar uma opinião a respeito de um momento que eu até acho interessante dos X-Men. Mas lembrando para vocês, de cara, que eu não gosto de X-Men, tá? Então a minha análise aqui vai ser uma análise muito criteriosa e muito crítica em cima de enredos, que é o que eu quero demonstrar aqui para vocês, como é que você pode ter enredos bons mesmo com uma proposta que já está um pouco cansada, um pouco desgastada, né? Porque está sempre presa às mesmas premissas, a mesma maneira de raciocinar os personagens, de ver os X-Men, né? Mas antes de tudo, como sempre, você já sabe, se inscreve no canal para ajudar o canal, para dar uma força. E no final, se você gostar do papo, deixa o gostei, ou se não gostar, deixa o não gostei, faz parte da brincadeira. Bom, o que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó. Fabulosos X-Men, tá? Isso aqui saiu em 2020. Deixa eu ver a data precisa aqui. Saiu em 2020, exatamente. 2020 estava saindo essa edição aqui, era essa edição aqui. Esse é o número 2, tá? Esse é o número 2 de Fabulosos X-Men de 2020, que trazia histórias que começaram em 2018, lá nos Estados Unidos, tá? E depois a sequência, o volume 3, saiu bem mais grosso aqui, porque vocês sabem que eles juntam para fechar, ou pelo menos dividir um arco de história de uma maneira mais coerente. A Panini tem feito um bom trabalho editorial para a Marvel e para a DC, tá? Eu costumo dizer que nós temos que levantar a mão para o céu, e nós temos uma editora que está fazendo um trabalho bem caprichoso para essas edições, tá? É bem verdade que tem alguns erros, né, gente? Sei lá, alguns eu até tolero, eu relevo, mas tem alguns que me incomodam mais. Um que me incomoda bastante, eu já falo isso em todos os meus vídeos, é a lombada de cabeça para baixo. Eu não consigo entender essa lombada que fica ilegível se você puser a revista simplesmente apoiada. Se você apoiar a revista, a lombada... Por que não escrevem a lombada de cima para baixo em vez de baixo para cima? É uma solução tão simples, tão boba. Os melhores livros, as melhores publicações editoriais têm a lombada escrita de cima para baixo e não de baixo para cima. Para você poder ler a lombada, você tem que apoiar a revista de cabeça para baixo. Não faz sentido aqui, ó. Não faz sentido. A outra coisa é uma sugestão que eu dou sempre para Panini, que eu acho legal. É botar a orelha nessas edições. Eu sei que essas edições aqui são feitas para serem bem baratinhas, que é para qualquer um poder comprar. Eu entendo perfeitamente essa linha editorial. Mas acho que poderia ter esse pequeno capricho de botar orelha na capa, que torna a leitura muito mais agradável, acaba com essa aresta aqui, que é ruim, o tato nela é ruim, o acabamento fica muito... A revista apoia melhor, a capa fica mais assentada com a orelha, porque a orelha pesa. É bom. Essas duas coisas eu geralmente falo. Muito bem, vamos aqui analisar então agora essa sequência aqui. Por que eu estou trazendo uma edição tão antiga, né? Quer dizer, não é tão antiga assim, né, gente? 2020 não foi no século passado, né? E foi ainda nesse século. Então é relativamente nova, mas não é um lançamento. Normalmente no nosso canal, quando ele traz essas edições mensais, que são a proposta de trazer o que está saindo nos Estados Unidos, trazer para o Brasil o mais rápido possível para testar no público e ver se o pessoal gosta. E isso aqui já é um pouco antigo, porque é 2020, nós estamos em 2024, 4 anos atrás. Muito bem. Deixando de lado essa baboseira técnica, vamos ao que interessa. Bom, as histórias, essa fase aqui dos X-Men era escrita pelo Ed Brisson, deixa eu ver aqui. Ed Brisson e pelo Matthew Rosenberg. E também aqui nessa primeira edição, com a contribuição da Kelly Thompson, que é uma escritora até mais famosinha, né, mais conhecida. Eu realmente não tenho memória do Ed Brisson e do Matthew Rosenberg. Não fiz uma pesquisa para saber o que eles fizeram antes e depois. Não fiz, tá? E aqui na arte você tem o R.B. Silva, que é brasileiro, né? Um excelente artista, um artista que eu gosto muito do R.B. Silva.
além desse nome aqui, que praticamente eu não sei ler, que é Yildiray Sinar, com C cedilha no início. Sinar é C cedilha no início. Isso deve ser bem longe daqui, deve ser, né, de um país bem distante do Brasil. E o Peri Pérez, que eu também, se eu não me engano, também é sul-americano ou latino-americano, mas é meio próximo da gente aqui. Então tem essa galera, esse time aqui. Muito bem. Aí você vai dizer assim, você lê essa edição aqui e diz assim, é mais do mesmo. É mais do mesmo. E é. Eu nem me interessei, eu peguei essa daqui. Por que eu peguei essa edição? Por causa do RB Silva. Eu, geralmente, como eu sempre digo para vocês, o mais importante para mim nos quadrinhos é a arte. A arte me leva a ler uma história. Se for um bom artista, um artista que eu aprovo, que eu considero nota 10, eu vou ler a história e vou tentar gostar da história. Aqui aconteceu exatamente isso. O RB Silva, que é um artista que eu gosto muito, está nessa edição. O Sinar, vou só chamar ele assim, porque esse primeiro, Yildiray, sei lá, como é que é o nome dele? Yildiray, não sei. O Sinar, eu acho, dá para aturar. E o Peri Pérez eu também acho bom. Não tão bom quanto o RB Silva, mas acho bom. Então esse time aqui, então, vale a pena pegar essa edição. Com essa arte já vale a pena pegar a edição. E aí eu peguei aquela historinha charopada de sempre, que eu sempre reclamo dos X-Men, que desde que surgiu os X-Men, com raríssimos momentos, eles não saíram do mesmo lugar, de que eles são uma minoria, que é torturada, que é odiada, e que eles precisam se libertar, e vivem, né? Constroem um castelo de areia, um castelo de cartas, e de repente aquilo tudo desaba, e lá vem mais a queda. Né? Recentemente está saindo aí, saiu há pouquíssimo tempo, A Queda dos Mutantes. Aqui também se chama A Queda. Ó, A Queda, volume 2, em 2020. Eles não param de cair. É impressionante como os X-Men vivem caindo, né? Eles vivem caindo. Então, tudo bem, aquele lado negativo, né? Aquela coisa que é sombria, que já paira na cultura quase que total do mundo há muitos anos, há mais de 30 anos, essa misantropia, né? Esse ódio pela humanidade, e mais uma vez, nós temos aqui o ódio pela humanidade que persegue a minoria dos mutantes. Gente, isso já deu, já cansou, já era para a gente estar começando a discutir outras coisas, né? O melhor momento dos X-Men foi a época do Chris Claremont e do John Byrne. Por quê? O Claremont e o Byrne deixaram longe essa discussãozinha cansativa de minorias, de grupos, e começou a individualizar. Por isso que as histórias da fase Claremont e Byrne são as melhores até hoje, porque ele trata os personagens como seres humanos, tá entendendo? Esquece um pouquinho que eles são mutantes, perseguidos, incompreendidos e tal, não sei o que, esse melodrama chato, xaropão, e criaram identidade própria a cada um deles. Eles eram, naquela época, uma dúzia de mutantes só, e os vilões lá, os inimigos e tal. Tudo bem, mas era pouquinho. Agora, gente, é uma enxurrada de mutante que é insuportável. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Por que eu detesto os X-Men? Porque eles não saem do mesmo lugar, do mesmo discurso, da mesma narrativa, e sempre são tratados em bloco, em grupo. Então fica aquela coisa charopada, de a cada cena tem 10 mutantes falando, tá entendendo? Discutindo, e sempre as mesmas coisas. Os personagens não têm identidade própria. Os personagens não têm uma identificação, tá entendendo? Você não consegue individualizar. Não, aquele é mais ou menos assim. É como era naquela época. Se você pegar os X-Men dos anos 80, você consegue entender a personalidade de cada um deles. Do grupo original, que já existia há bastante tempo e que não tinha dado certo, que tinha levado a revista à falência, né? O grupo original do Stan Lee não durou muito. Por quê? Por causa do discurso das minorias que são infelizes, que são perseguidas. Isso esgota, gente. Começa, uau, que legal! Quando o Stan Lee criou, maravilhoso, beleza, os incompreendidos, os excluídos, maravilhoso. Só que depois de 2, 3 anos falando isso, ninguém aguenta mais. Você tem que trabalhar os personagens, tem que criar a identidade deles. E aí o Claremont fez isso muito bem. O Claremont foi um grande autor quando ele pegou os X-Men, criou aquela equipe número 2,
que é, de certa forma, melhor do que a equipe número 1, né? E depois, quando ele juntou todo mundo, ele fez um trabalho maravilhoso, excelente, porque eles começaram a interagir. Enquanto os primeiros tinham uma mentalidade um pouco mais inocente, um pouco mais altruísta, um pouco mais dedicada ao objetivo, a segunda já é uma equipe mais egoísta, mais egocêntrica, que quer trazer mais, resolver os seus problemas antes de resolver o problema da humanidade. A humanidade que se dane. Né? Se você pensar na equipe número 1, eram todos altruístas, todos grandes defensores da humanidade. O Cíclope, a Jean Grey, né? Na época era a Garota Marvel, o Anjo, o Fera, o Homem de Gelo, né? Eles eram os altruístas, aqueles que queriam salvar o mundo, né? Antes de pensar neles mesmos. Não pensar neles, vão pensar na humanidade como um todo, não importa que eu seja diferente e que eu seja incompreendido. Eu vou salvar todo mundo. Já o Equipe 2, não. Era o que se dane. Eu quero saber da humanidade. A humanidade me enche o saco. Está me perseguindo o tempo todo. Quero saber dessa gente, não. Mas acabavam sendo obrigados a agir porque uma consciência ainda dominava eles. Então eram personagens muito interessantes. Até hoje são os melhores personagens dos X-Men. Não tem jeito. Noturno, Colossus, Ororo, né? A Tempestade, quem mais tinha aquela? Wolverine, quem mais? Aí tinha aquele índio que nasceu para morrer logo, tal, não sei o quê. Que, aliás, vive ressuscitando, né? Morreu naquela época, mas depois viveu ressuscitando. Aí depois ainda tem a Vampira, que também é legal, uma personagem interessante, a Mística, que também é uma personagem interessante, e aí e os vilões também, alguns vilões muito interessantes. O caso do Magneto é um vilão maravilhoso, com um background sensacional, um passado maravilhoso. Então foi uma equipe maravilhosa naquele momento. Só que, infelizmente, vieram os malditos anos 80. Quer dizer, os anos 90, né? O finalzinho dos anos 80 e dos anos 90, quando X-Men passou a vender muito, graças à dupla Claremont e Byrne, né? Que fizeram desses 12 personagens, mais ou menos, essa uma dúzia de mutantes, uma série de histórias excepcionais. Eu tenho tudo ali. Tem tudo ali dos X-Men, tá ali no cantinho ali. Eu tenho tudo. Volume de luxo, porque é espetacular. Releio até hoje, acho muito bom. Aí depois, não. Aquela enxurrada de mutantes, tudo parecido, tudo igual, tudo raso, tudo mínimo. É tudo mínimo, né? Chegou ao ponto de ter o tal do Rob Liefeld, que é o pior artista do mundo, e criou o X-Force. Só para ele ter X-Men. O X-Men só para ele. Era o ego, assim, lá no teto, né? Rob Liefeld, Jim Lee e Mark Silvestre. Cada um tinha os seus X-Men, que não passavam de cópias dos antigos. Cópias sem vergonha, cópia vagabunda. Porque o X-Force é uma cópia vagabunda dos X-Men. Meu Deus do céu, chegava a ser ridículo. Bom, passou essa fase toda, e aí nós entramos em 2018, lá nos Estados Unidos, 2019, e lá vem a mesma charopada. Uma enxurrada de mutantes, equipe 1, equipe 2, equipe 5, equipe 17, cada uma com uma liderança, aí os personagens vivem morrendo e ressuscitando, a coisa não sai do lugar. E outra coisa, sempre enfrentando outros mutantes. O plot, a ideia básica é que eles são perseguidos pela humanidade. A humanidade não presta, a humanidade é podre, a humanidade persegue os inferiores, inferiores não, porque eles não são inferiores, são superiores, né? Mas enfim, persegue os diferentes, etc. Aí o discurso é o mesmo, mas no final eles só enfrentam a eles mesmos. É sempre mutante enfrentando mutante. E sempre com a mesma coisa. De um lado, os mutantes que são meio malzinhos, mas não são muito malzinhos. Do outro lado, os mutantes que são bem malvadões e querem impor a vontade dos mutantes. Então, na verdade, é uma discussão ideológica, é uma discussão puramente ideológica, em que acaba razoavelmente predominando ainda o equilíbrio, o bom senso, né? Mesmo que seja de uma maneira bem sutil, bem imperceptível. Tá? Aqui, o nosso Matthew Rosenberg, que porque ele continuou. Por que eu vou usar o Matthew Rosenberg? Porque aqui, nesse terceiro volume, é só o Matthew Rosenberg. O Ed Brisson e a Kelly Thompson deixaram de escrever. Ficou só o Rosenberg. Pode até ser por isso, pode ser que a influência que fez essa charopada de X-Men aqui, essa porcaria, que eu nem me interessei a correr atrás do volume 1, não me interessei, porque o volume 2 é tão ruim que não me interessou como é que começa a história.
Em tese, você lesse uma história assim e dizer, não, pera, deixa eu ver como é que começa, né? Bem legal saber como é que começa. Não, mas a história é tão ruim que eu não quis saber como é que ela começa. É uma porcaria. Isso aqui é lixo, uma porcaria. Esse daqui me surpreendeu. Eu fui reler esse volume 3 agora, numa sequência, né? Porque também é aquele negócio, quando você lê um volume e outro, tem um espaço, tem um delay muito grande da publicação. Isso é normal, né? Porque eles esperam juntar várias edições para publicar. Então, isso aqui, quase 6 meses depois, saiu essa daqui. Então, eu li praticamente de uma forma independente. Eu não fiz uma conexão. Eu não fui reler isso aqui para ler isso aqui. E até porque isso aqui é um arco de história completamente novo. Isso aqui não. Isso aqui é a segunda parte de um arco de história que tem 10 edições. 10 edições tem aqui. Essa é a da 6 a 10. O número 1 trazia de 1 a 5. Então, aqui fecha esse arco de história. Então, aqui é uma história basicamente nova, tá? O que eu tô querendo chegar nesse vídeo aqui? É muito simples. O Matthew Rosenberg, não sei se porque aí ele passou a ser o dono da revista, passou a escrever totalmente, sem dividir com o Ed Brisson, com a Kelly Thompson, não sei quem é que tem mais essa veia ideológica. Me parece que o Matthew Rosenberg não é tanto assim, não. Esse volume aqui é completamente diferente do anterior, completamente diferente. Essa história, olha que eu não gosto de X-Men, tá, gente? E aqui ele permanece com aquele mesmo discurso, aquela mesma narrativa dos pobres, coitados, das minorias perseguidas, infelizes, que a humanidade não compreende, não aceita, não gosta, não suporta, aquela coisa toda. Isso aí permanece, tudo bem. Ele não deu uma guinada nesse sentido, porque aí também era mudar muito, né? Tudo bem. Mas aqui, o enfoque do autor nessa edição aqui é completamente diferente. Ele trabalha os personagens. Ele não trabalha em bloco, com cenas de bloco, um elenco lá de, sei lá, 10, 12, 15 mutantes sempre em cena. Não, ele individualiza. Então aqui você tem detalhes da personalidade, dos diálogos bem construídos. Aqui você tem muito do Cíclope, o Cíclope e o Wolverine, que estão aqui inclusive na capa, merecidamente, porque basicamente são o foco da edição e da história, que é uma reconstrução dos X-Men. Porque aqui, para variar, depois da queda, os mutantes todos desapareceram. Quantas vezes eles já desapareceram? Gente, sei lá, nem sei. Enfim, aí aqui o Cíclope, que ficou de fora, porque ele estava morto naquela época. Não comenta nada, não fala nada. Ele estava morto naquela época, aí aqui ele volta. Milagrosamente, miraculosamente, sei lá como você quiser, o Cíclope está de volta. Deixa de lado essa bobagem, dessa ressurreição imbecil e estúpida do Cíclope, e vamos à história. E o Wolverine também, que também passou... O Wolverine também já morreu umas 10, 15 vezes, sei lá quantas vezes já morreu. Mas aqui ele está voltando. Voltaram os dois que ficaram de fora daquela aventura maravilhosa, sensacional da queda. Inútil. Bom, os dois voltam aqui e aí você vai ver uma saga e que é muito mais voltada para esses dois personagens. Logicamente, com coadjuvantes muito fortes, muito importantes na série, né? Com um destaque na série. Por exemplo, o caso da personagem Olhos Vendados, que é uma personagem que, sinceramente, eu nunca li nada sobre ela. E, no entanto, aqui essa história tornou ela um pouquinho interessante. Essa personagem tem potencial, é interessante. Ela tem uma pegada mais dos personagens do Demolidor, que eu gosto muito mais do que X-Men. Demolidor é um dos meus personagens favoritos, né? Porque eu achei ele muito bem construído e tal. E é uma coisa mais intimista, mais de pessoa, mais humana. Aqui não, aqui tem sempre essa tendência a ser meio global, né? Discutir a ideologia do mundo, a humanidade, não. Mas aqui nesse volume eles deixam de lado um pouco essa coisa mega, né? De abordar temas universais e abordam temas pessoais. Aí a história fica interessante. A história aqui ficou interessante. Não vou dar para ela uma nota 10, não. Está longe de ser nota 10. Mas uma nota 7, talvez uma nota 8 eu daria para essa edição aqui e para a continuação, porque esse arco de história acabou no volume 4. Eu não estou com ele aqui? Não sei se eu estou com ele aqui. Não estou com ele aqui. Bom, mas essa história aqui vale a pena ler. Essa sim. Os Fabulosos X-Men. E aqui tem o nome de Isto é para Sempre. O dia que sair isso aqui num condensado, né? Seja capa mole ou capa dura, essa daqui eu acho que vale a pena.
Isto é para sempre. Primeiro, não é nem por causa da história, mas é por causa da arte. Aqui é Salvador Larroca. Salvador Larroca, sinceramente, é um dos meus artistas favoritos. Eu gosto muito do trabalho dele. Então, na época, quando eu comprei isso aqui, eu pensei, Salvador Larroca, já vale a pena ler a revista, que é como eu sempre faço. O Matthew Rosenberg não me disse nada, mas eu comprei. E aí fiquei satisfeito. Achei que foi um investimento válido. Foi válido porque a história tem essa pegada da intimidade, dos personagens num grupo pequeno. Aqui é um grupo bem pequenininho, porque graças a Deus os mutantes morreram, podiam ter continuado lá mortos. E aí o grupo começa a se formar. No final dessa edição, o grupo deve estar com a formação final, não deve ter mais do que 15 personagens. Deixa eu ver se aqui na foto do final, tem uma foto aqui do final em que o grupo está junto, eu acho. E aí o grupo é um grupo pequeno, um grupo bem heterogêneo, bem doido. Tem alguns personagens que realmente... Aqui, ó. Essa foto aqui é o final, tá? Você conta aqui, deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem uns 11 personagens. 11! Maravilhoso! Tá bom, podia parar por aí, trabalha esses 11, vamos entrar na vida deles, vamos detalhar a vida deles, vamos mostrar como é que é viver com uma diferença, com os seus problemas, que foi o que o Claremont e o Byrne fizeram lá nos anos 80, que foi espetacular. Até hoje, aquilo ali é o melhor material de X-Men. Tá bom, gente, eu acho que deu para ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Eu sei que são edições antigas, que você deve encontrar isso aqui certamente em sebo e talvez até no Mercado Livre você encontra. Esse volume aqui e o volume 4, volume 3, Fabulosos X-Men, de 2020. Deixa eu ver se esse aqui também saiu em 20 ou se já foi 21. 2020. O volume 3 de 2020, não sei se o volume 4 também saiu em 2020, Fabulosos X-Men. Esse vale a pena. Esse que tem o Cíclope e o Wolverine na capa, com arte do Salvador Larroca. Só por ele já vale a pena. Mas você vai gostar da história se você é dos meus, que gosta de história com mais densidade dos personagens, com mais detalhamento, com mais vontade de conhecer as pessoas. Porque aqui você passa a conhecer as pessoas. Começa a definir um pouquinho mais a personalidade do Cíclope, que mudou muito ao longo do tempo, né? Ele era um cara muito mais compassivo, muito mais tranquilo de lidar do que ele é hoje em dia. Hoje em dia ele é muito mais rebelde, já fez até umas coisas até sem sentido, né? Matou o professor Xavier e não sei o quê, já fez um monte de bobagem. Mas, de certa forma, se trabalhar bem isso aí, são as nuances de um ser humano. Todos nós já cometemos erros, que nos arrependemos, né? Quando somos pessoas equilibradas, nós nos arrependemos dos nossos erros. E alguns erros foram bem graves, que é o caso do Sim. Então ele passou a ter um personagem com muita bagagem. O que é muito legal para você poder trabalhar um personagem. Um personagem que é raso, que não tem nuance, é um personagem chato. Eu sempre cito o caso do Demolidor. O Stan Lee imaginou um Demolidor e o Frank Miller acrescentou outro. Então o Demolidor hoje em dia tem muitas facetas, é um dos personagens mais profundos, não só da Marvel, mas dos quadrinhos. Tá? Mas isso é papo para um outro vídeo. Chegou até aqui, gostou do papo, deixa o gostei. Não gostou, não gostei. Fica à vontade e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.